quero nesta noite falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento é a maior necessidade que o ser humano tem. Nossa maior necessidade é o novo nascimento. Também ele é reportado, ele é trazido também sobre o tema de regeneração. E o que é isso? Regeneração, novo nascimento, é o passaporte para o céu, é o passaporte para o reino de Deus. Ninguém consegue entrar no céu, ninguém consegue ter vida eterna se não tiver o novo nascimento. Como é que se adquire o novo nascimento? Bom, se a gente precisa do passaporte, pastor, para que serve? Passaporte quando você vai para um outro país. Não precisamos de passaporte aqui para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, porque é o Conesul. Mas até aconteceu alguma coisa que nessa semana, eu estava na Semana do Brasil para Cristo, a semana que nos reunimos com todos os pastores da denominação lá em São Paulo, e um dos pastores estava me compartilhando que ele recebeu uma ligação para ele ir para estar numa ministração lá na Colômbia, e ele foi então na agência, a agência pediu então os documentos dele e comprou a passagem para ele. Ele teria que vir até o Rio Grande do Sul, pegar um voo daqui, que ia direto para o Panamá. E aí ele perguntou, preciso do passaporte, que meu passaporte está vencido. E aí a empresa disse, não precisa, porque a Colômbia, aqui dentro da América do Sul, não precisa, tá tranquilo. Só que quando ele pega o avião aqui e vai embarcar no voo internacional para fazer conexão do Panamá, Panamá é região América Central, precisava do passaporte. O passaporte dele vencido, não conseguiria entrar. E não tem jeitinho brasileiro. Sem passaporte, não viaja, não sai. Não consegue entrar na aeronave, não consegue entrar no avião. É impedido pelas autoridades. Então você vê como faz parte, como faz falta um documento deste. Agora, e o céu? O céu eu não posso entrar se eu não tiver o novo nascimento, se eu não passar por esta experiência. E o que é o novo nascimento? Mas antes de falar sobre o que é o novo nascimento, deixa eu lhes falar sobre a pessoa com quem Jesus reportou e falou a respeito do novo nascimento. Esse homem, a Bíblia menciona que é Nicodemos. Nós até fizemos a leitura ali no capítulo 2, versículo 24 em diante, porque na realidade ele é uma sequência. Jesus está falando que Deus conhece, que ele conhece a respeito do homem, e ele sabe o que havia dentro do coração do homem, que o coração do homem é perdido, o coração do ser humano é pervertido, o coração do homem não tem conserto. E logo em seguida já está entrando no assunto agora, que é mudança de vida, que é o novo nascimento. Porque a Bíblia no original, ela não tem, nos manuscritos antigos, ele não tem capítulos, não tem versículos que facilitam a nossa leitura e encontrar o texto. Mas por meados lá de 1400, 1500, houve uma organização da Bíblia através de Rabi Natan. Foi organizado a Bíblia em capítulos e logo depois através dos versículos também. Então, de forma que esse texto é um texto único, certo? Do capítulo 2 ele já emendava com o capítulo 3, então entrando dentro de um contexto. E aí Jesus vem esse homem que a Bíblia menciona, havia um fariseu chamado Nicodemos. Então, quem era Nicodemos? Posso dizer aqui que ele era um homem muito rico, porque foi ele, e junto com José de Arimateia, que compraram especiarias caríssimas, e foram embalsamar o corpo de Jesus. Era um homem também de grande influência, ele era um homem de uma religião, podemos assim dizer, de uma seita, a seita dos fariseus, que era um judeu, uma seita muito conceituada em termos de conservar e de cuidar com os mínimos detalhes da lei. Ele também era um mestre da lei, era um doutor da lei, era alguém muito importante, era alguém bastante influente também. Pilatos era um homem muito influente, porque quando Jesus foi crucificado, e para poder levar o corpo de Jesus e colocar em um túmulo, foi lá falar com o governador, a maior autoridade do país, foi lá conversar com o governador. Ou seja, ele era uma pessoa de muita influência no país. Também ele é reconhecido como uma autoridade na nação. Além de também, possivelmente, ele era membro do Sinédrio, que era composto de 70 homens. Mas é um homem também, apesar de tudo isso, apesar do seu grande currículo, era um homem cheio de dúvidas. Dúvidas que
eram gerados por perguntas que, quem sabe, atormentavam a sua noite mal dormida. E ficavam se perguntando. Agora, de repente, ele vê Jesus fazendo milagres, e observa que Jesus tem muito poder, e Deus é com ele. Ele não está reconhecendo Jesus como Cristo, mas ele está reconhecendo como uma grande autoridade diante de Deus, um grande homem de Deus. E aí, ele vai à noite perguntar para Jesus a respeito de algumas coisas. Mas Jesus, que conhece o coração, Jesus que conhece a alma de cada um. E eu digo nesta noite, sem medo de errar, porque o Espírito Santo opera nesse lugar, que cada um tem dúvidas, e gostaria de saber certas coisas, mas eu sou apaixonado por Jesus, porque a gente vai perguntar uma coisa, e Jesus vai exatamente no problema, e vai exatamente aonde é a maior necessidade nossa. Quando Nicodemos chega para Jesus e diz: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses milagres, esses sinais que tu estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Mas o que Jesus diz? Ah, muito obrigado por essa elevada consideração, por esse reconhecimento. Não. Na realidade, Jesus, ele faz uma colocação para ele, que diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, não foi isto que ele estava perguntando, mas foi isso que Jesus encontrou no vazio da sua alma, sobre o reino de Deus, como entrar no reino de Deus, como realmente ser um salvo. E aí Jesus então abre o leque, e abre aqui a informação tão precisa e tão preciosa, e ele diz o seguinte: na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? Seria lógico que não vai poder entrar na barriga da mãe e entrar e sair de lá uma segunda vez. Então, na realidade, Nicodemos não está entendendo. Jesus, mais uma outra vez, uma segunda vez, tenta explicar para alguém que é mestre, para alguém que é doutor em Israel, para alguém que é uma autoridade no conhecimento das Escrituras, e tenta explicar, mas ele continua não entendendo, porque a Bíblia diz pela segunda vez, Jesus diz: digo-lhe, em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter te dito que é necessário que vocês, aí Jesus usa no plural agora, nasçam de novo. Meus amados, é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre o novo nascimento. E o que não é novo nascimento? Para entender o que é, nós precisamos entender o que não é. Por exemplo, ser novo, ter nascido de novo, não é apenas ser batizado nas águas. É possível alguém ser batizado nas águas, batizado-se por emoção, batizando porque está todo mundo se batizando. Ah, eu vou me batizar também, eu quero me batizar. Disse certa vez uma menina: eu quero me batizar. Eu digo: tenha a bênção da tua mãe, teu pai. Não, mãe não quer saber que eu me batizo, então eu não te batizo. Não, mas vou batizar, então pede permissão para tua mãe. E aí, esta menina foi pedir permissão, e aí eu percebi que a menina não estava bem firme, não estava ali firme mesmo. A gente percebe a vida espiritual dela, não é aquilo ali. Eu digo: filha, vamos deixar para o próximo. Diz ela: não, se for me batizar no próximo batismo, eu não me batizo. Então, na realidade, não tem conversão, não tem sinais realmente de que alguém nasceu de novo. Também não é por ser religioso. Nicodemos era um homem religioso, mas não era ainda um homem nascido de novo, porque Jesus fala para ele. Interessante que Jesus não fala isto para Zaqueu, não fala isso para a mulher samaritana, Jesus não fala para o cego Bartimeu, mas fala exatamente para um homem religioso, fala exatamente para um homem que é um homem entendido nas Escrituras e no ensinamento. Então, o segredo da salvação não é ser um religioso, não é apenas desejar o batismo, ou até mesmo se batizar por emoção, mas não estar com o coração ainda transformado. Também não é pertencer à igreja. Pastor, eu tenho membro, eu tenho o cartão de membro da igreja, e eu sou membro há tantos anos. Também não é sinal de nova conversão, de um novo nascimento.
A pessoa pode estar na igreja e mesmo assim não ser um convertido realmente. Ah, mas eu sou filho de crente, então eu nasci de novo também. Também não. Eu gosto de dizer, meus irmãos, que Deus é pai, mas não avô. Deus não é tio, Deus não é bisavô, Deus não é outro familiar qualquer. A salvação, ela é individual. A salvação não é porque o pai é salvo, a mãe é salva, o filho então é um salvinho. Não, não tem, não existe. A salvação, ela é individual, e a experiência do novo nascimento, ela é individual. Também não é algo que o ser humano possa reproduzir, fazer por si, gerar por si próprio o novo nascimento. Jesus, irmãos, ele vai explicar isso para Nicodemos, e Nicodemos continua a não entender. Então, o que é realmente o novo nascimento? O novo nascimento, primeiro, irmãos, é algo sobrenatural. Não se explica, não se entende. Porventura, quando você ainda não servia a Deus, nos teus tempos de vida perdida, afastada de Deus, sem entendimento das coisas de Deus, e um dia você teve um encontro real com Deus, que transformou toda a tua vida, e você disse assim: por que eu não conheci antes Jesus? Por que eu não conheci esse caminho antes? Por que eu não conheci esse caminho na minha juventude, na minha adolescência? Certamente a minha vida não teria passado por dissabores, tristezas e angústias. Pois é, meus queridos, mas é algo sobrenatural, é uma experiência extraordinária, e é uma experiência que Deus traz para nós. Quando acontece o novo nascimento, os nossos olhos se abrem, e nós reconhecemos uma coisa: quando acontece o novo nascimento, nós nos reconhecemos como pecadores. Certamente você já ouviu de alguém, algum conhecido, o seguinte: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu vou para o céu, eu nunca fiz nada de mal. Então a pessoa ela não tem o senso de pecado, não sente o que é pecado. Para ele é tudo normal, pecar, não pecar é a mesma coisa. Viver pecando, viver praticando as coisas que Deus, na sua palavra, nos ensina que não é correto, não é certo. Agora, quando eu tenho o novo nascimento, quando você tem o novo nascimento, você passou pela experiência do novo nascimento, você se sente impuro, você se sente sujo, você se sente pecador. Mesmo que você ore, jejue, busque, clame, você sempre se sente uma pessoa inapta para estar diante de Deus. O novo nascimento gera em nós esta experiência. O próprio apóstolo Paulo diz assim: as coisas que eu não quero fazer, eu faço, e as coisas que eu devo fazer, eu não faço. Ele sentindo o seu pecado, ele declarando: a mim, o principal dos pecadores. O que faz alguém sentir-se pecador? Antes para ele era a religião dele, que perseguia os do caminho, perseguia os da fé em Jesus, e para ele estava certo. Mas depois que ele tem um encontro real com Jesus, a sua vida é mudada, ele passa a ter agora um novo nascimento. E tudo muda na sua vida, e tudo muda na vida de uma pessoa após o novo nascimento. E esse novo nascimento, meus irmãos, que é as condições para nós entrarmos, para nós vermos e para nós vivermos o reino de Deus. O texto diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois, o texto fala não apenas o não pode ver, mas diz depois o texto: não pode entrar no reino de Deus. São duas expressões diferentes que Jesus usa no versículo 3, e é outra expressão que é utilizada no versículo 5. No versículo 3, Jesus disse: não pode ver o reino de Deus, nem espiar, não vai conseguir espiar, nem olhar não vai conseguir o reino de Deus. Mas já no versículo 5, para ver se abria mais o entendimento de Nicodemos, Jesus disse: olha, não pode entrar no reino de Deus. E depois Jesus disse: importa nascer de novo. E é essa experiência, meus amados, que a Bíblia relata, que a Bíblia menciona, e é em cima dessa experiência é que está registrado no capítulo 3, que é o principal capítulo de toda a Bíblia.
Não apenas o principal capítulo de João, capítulo do Evangelho de João, ou não o principal livro do Novo Testamento, mas é o coração, é o âmago, na Bíblia Sagrada, o capítulo 3 de João, o Evangelho de João. Martin Lloyd Jones, ele chegou a dizer, escrever, que é o ABC de todo o Evangelho. Está resumido aqui. É também o começo, é também o início da caminhada cristã. A ideia do novo nascimento é a ideia de um novo ser que está nascendo. Por exemplo, uma criança que nasceu na maternidade, ela demorou ali o período da gestação, foram 9 meses, mas o momento do nascimento é um momento mais rápido, tá? Ali as dores entram no trabalho de parto, vai para o bloco cirúrgico onde vai ser feito ali, ou a cesariana, ou o parto normal, é alguma coisa rápida. O novo nascimento também, podemos dizer assim, é algo instantâneo. É da parte de Deus. Sentiu, estou me sentindo pecador, estou sentindo que a minha vida está alguma coisa diferente, alguma coisa mudou na minha vida. É um novo nascimento, é um processo de Deus, é um processo que inicia no coração, é um processo que Deus está olhando, Deus está vendo, e é um processo que Deus está realizando em nós. É o começo da caminhada com Deus, é o começo de uma caminhada com o Senhor Jesus. E eu quero dizer também, se você está aqui nesta noite, é porque você passou por algo que Deus começou a trabalhar na sua vida. Você não está aqui por vontade própria, exceto que alguém veio aqui para conhecer uma mina, uma menina, um rapaz, tem gente legal ali, e está com algum outro interesse. Mas se você está aqui por causa de Jesus, é porque você passou por uma experiência e está passando por algo extraordinário da parte de Deus, sendo Cristo formado em nós. Deixa eu dizer, meus amados, esse processo é um processo instantâneo, porém, em termos de processo, realmente é a santificação, é um processo contínuo, é um processo constante na nossa vida. E aqui em João 2, os versículos que nós lemos, 24 e 25, mostra que Jesus conhece o coração do homem. Certamente Deus conhece o teu coração. Deus sabe quais são as inquietações que você tem, as batalhas que você enfrenta, as lutas que você enfrenta, mas o Senhor conhece todas as coisas. Pois diz o versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E o verso 25, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí Jesus então ele vai dizer para Nicodemos, em João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas pastor, eu nasci no lar evangélico. A Bíblia diz, meus irmãos, que quem nasce da carne é carne, continua sendo carne, e vive também na natureza da carne. Mas a Bíblia também diz que quem nasce do Espírito é Espírito, entende as coisas espirituais, tem compreensão das coisas espirituais. Certa pessoa bem estudada, fez uma faculdade, um homem que entende de leis do país, e ele chegou a dizer alguma coisa assim, olha, eu não sei, eu leio, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia e parece um livro de mistério, um livro obscuro, eu não consigo entender. Meus irmãos, se nós não tivermos a experiência do novo nascimento, é um livro que não nos chama, não nos traz entendimento. Lê, não entende, lê, não entende. Por mais que leia, não tem comunicação, não tem a compreensão. Se uma pessoa for ler, ela pode ler, mas apenas mais um livro qualquer, mas quando Deus está trabalhando, a pessoa pode estar lendo ali e receber uma grande transformação. E lembra muitos anos atrás, de um testemunho de um dos nossos presbíteros de Caxias do Sul, estava fazendo evangelismo com o Novo Testamento, e ele distribuiu na zona rural, e lá naquela zona rural distribuiu Bíblias, e entregou também em um armazém. De tempo em tempo, uma das pessoas que morava na zona rural, a cada 15 dias, ia lá no armazém comprar coisas e levar para sua casa. E ele levou também a sua garrafa vazia e disse, olha, enche para mim de cachaça aqui, esta garrafa. E aquele cidadão, então, levou as suas compras, a cachaça, porém não tinha rolha. Então, o dono daquele armazém rasgou umas páginas da Bíblia,
fez ali, enrolou, fez tipo uma rolha e colocou ali, trancou, tranquilo. Porém, passou-se 15 dias e aquele cidadão não voltou naquele armazém. Passou-se um mês, também não voltou. Passaram-se quase 2 meses e nada de voltar. Eu disse, o que será que aconteceu? De repente ele apareceu lá. E aí disse, o senhor veio, que bom, está preocupado com o senhor, cadê sua garrafa? Não vai trazer a garrafa? Diz ele, olha, eu não vim buscar mais a pinga para botar dentro da garrafa. Eu quero mais daquela rolha que o senhor colocou na garrafa. Porque eu comecei a ler, e eu comecei a entender, e Deus está fazendo uma obra na minha vida, eu quero mais daquela rolha. Ele queria mais da Bíblia. Sabe, meus irmãos, é lendo, às vezes o Espírito Santo trabalha, mas há pessoas que leem, não entendem, ou até mesmo falta do prazer, da alegria, de buscar das coisas de Deus, porque ainda não passou por essa experiência. Então quem é nascido do Espírito, irmãos, vive agradando a Deus e consegue agradar a Deus. Se nós não passarmos por essa experiência, não conseguimos agradar a Deus. Vive pecando, conforme diz em 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim, aquele que é nascido de Deus, não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, não é que não peca, mas é que se peca, ele se sente mal com o pecado, ele não se satisfaz do pecado, ele não tem prazer de correr atrás do pecado. Na realidade, o nascido de novo até pode pecar, mas é um acidente de percurso. Não é algo que faz continuamente, diariamente, mas é alguma coisa, quem sabe, vem acontecer depois de um grande, longo período, de repente cai. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, e se referindo aos filhos, aqueles que nasceram de novo, se alguém pecar, nós temos um advogado justo e fiel, que nos defende diante do Pai, que é o nosso Consolador, que é o nosso Paráclito. Muitos creem, irmãos, muitos creem que nasceram de novo, e creem porque está indo apenas na igreja, mas ir na igreja, irmãos, não quer dizer que eu sou nascido de novo, é o princípio, é o começo, porque eu vou ouvir a palavra, vou escutar a palavra vai entrando no meu coração, vai quebrando pedras, vai destruindo estruturas, e vai construindo o novo de Deus. Então ir na igreja é apenas um caminho. Por exemplo, conheço pessoas que saiu de uma igreja, rebelado contra o pastor, não aceitou a disciplina que o pastor deu, e pegou e fundou uma igreja para ele, sem ser pastor, e se autonominou pastor, e criou um ministério para ele, e aí se diz pastor. Mas e aí? E o novo nascimento? Não aceita a correção. Também não é por se fazer membro. Pastor, eu sou membro da igreja, eu sou líder coral, eu canto, eu prego, eu toco, eu cuido disso, cuido daquele outro, faço isso aqui, irmãos, não é referência do novo nascimento. A referência do novo nascimento é quando nós sentimos a dor pelo pecado. É quando diante de Deus lamentamos e pedimos a Deus a sua misericórdia, e buscamos mais em Deus a força para vencer, para viver, agradando ao Senhor e buscando ao Senhor. Okay? Ser membro da igreja é totalmente diferente de ser nascido de novo. Ser batizado nas águas é totalmente diferente de ser nascido de novo. Ser nascido de novo é uma coisa, ser batizado é outra. Pode ser exatamente que eu já sou nascido de novo, e eu quero me batizar por cumprimento da palavra de Deus. Esse mês temos batismo, vai ser um dia de festa, vai ser um dia de grande alegria. Mas o que nós sempre queremos, meus irmãos, é buscarmos sermos nova criatura em Cristo Jesus. Hein? Um nascido de novo, o maior sonho de um nascido de novo, o maior sonho dele, não é ter uma casa na serra, uma casa na praia. O maior sonho de um nascido de novo não é ter um carrão, zero, não é ter uma moto potente, ou ter uma casa com piscina, ou ter um grande, enorme salário. O maior sonho dele é buscar a Cristo, porque a sua pátria está no céu. O seu sonho, o seu anseio todos os dias é ter um relacionamento, é ter intimidade com Jesus.
Jesus é seu alvo, o seu alvo é Cristo. O que está no seu coração é um desejo por Deus, é uma ansiedade por Jesus, é uma ansiedade de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, se quebrantando diante de Deus, se humilhando diante do Senhor e buscando as riquezas celestiais que Ele tem preparado para nós. Uma pessoa, meus amados, que é nascida de novo, é uma pessoa que deixa tudo por causa de Jesus. Se disser, você deixa a vida que você está tendo, boa, confortável, agradável, você trocaria essa vida para ter uma vida de miséria, mas você teria que deixar Jesus de lado, e aí você diria assim, não, eu não troco nada, absolutamente nada por Jesus. Posso perder casas, posso perder bens, posso perder amigos, posso perder o emprego, mas eu não abro mão de Jesus. Isso é resultado, isso é fruto de um novo nascimento. Mas se a pessoa não tem um novo nascimento ainda, ela ainda está atrelada, ela ainda está apegada às coisas daqui. Ela nada deixa por causa de Jesus. Qualquer programa, qualquer festa, qualquer atividade, não, eu não vou na igreja. Ou deixa de lado as coisas espirituais, porque o seu coração é carnal, porque a sua vida é carnal, porque a sua mente ainda está atolada numa carnalidade. Mas aquele que é nascido de Deus, irmãos, ele não se importa com as coisas daqui. Ela não se importa, ela não está ligada com as coisas aqui, ela deixaria tudo por causa de Cristo Jesus. É aquilo que Jesus disse-nos: qualquer que amar mais o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus irmãos, suas casas e seus bens. E aqui, meus irmãos, que Jesus confrontou um jovem rico, que era um jovem bem, um moço que era bem de vida, era um moço com uma conduta moral, invejosa. Mas Jesus diz o seguinte: vai e vende tudo que tu tens, dá para os pobres e depois me segue. Ele não quis, por quê? Não nasceu de novo. Se ele tivesse nascido de novo, estas coisas não prenderiam a ele, não seguravam a sua alma, não segurariam o seu coração. Mas esse jovem, meus irmãos, estava atrelado. Outra coisa também, o encontro, meus irmãos, sobre o nascido de novo, que está na vida de Zaqueu, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala a respeito de Zaqueu, que Jesus passando por Jericó, de repente Jesus está ali passando por Jericó, e agora, naquela passagem, a Bíblia menciona que Zaqueu era de pequena estatura, e ele, sendo de pequena estatura, sobe numa árvore. Jesus está passando por ali, e de repente Jesus olha para cima e vê Zaqueu e chama ele pelo nome. Eu amo isso, porque Jesus conhece-nos pelo nosso nome, amém? Jesus não nos chama por apelido, Ele conhece pela nossa identidade, e Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu acho interessante, porque Jesus não disse para ele imediatamente: hoje entrou salvação nessa casa. Jesus não diz isso imediatamente, mas somente depois que entra na casa de Zaqueu. E Zaqueu então faz a declaração que está no capítulo 19, e no versículo 8 diz: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí é que Jesus disse o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que aconteceu? Qual a experiência? Zaqueu se sente agora pecador, ele se sente miserável, e ele começa a fazer um conserto na vida. Porque, meus irmãos, a experiência de ter nascido de novo é consertar caminhos quebrados, é restaurar a vida, é consertar o altar para viver bem com Deus. Ele poderia dizer: bom, Jesus jantou aqui, já fiz a média, Jesus vai embora e pronto. Mas ele disse: não, hoje eu estou resolvendo mudar de vida, hoje eu estou fazendo um conserto. Por que ele agora não está mais apegado aos bens? Por que esse homem não está mais apegado àquela vida de extorsão, ao erário público, e agora ele está focado em Jesus? Porque ele experimentou uma das maiores experiências que o ser humano pode ter na vida, que é o novo nascimento. E ele então muda a sua vida. Os seus bens materiais não são mais o seu alvo,
O dinheiro não é o seu foco, não é o seu apego. Ele está desapegado dessas coisas para servir e seguir a Cristo. Meus irmãos, infelizmente, às vezes sinais de morte espiritual. Ou aquela pessoa que diz assim, pastor, eu amo tanto Jesus, faço tudo por causa de Jesus. Mas eu estou tão cansado, eu não vou mais na igreja. Mas que amor é este? Que apego e que paixão é esta? Qualquer coisinha segura esta vida miserável em casa, ou prende esta vida a valores terrenos, quando já não me importa mais os valores celestiais, quando as coisas do reino já não mais me importam mais, quando eu sou nascido de novo, eu não troco por nada do mundo a presença de Jesus, o querer andar com Jesus, o quebrantar a minha vida e obedecer a Ele. Eu estava contando no outro culto também que tivemos, no outro horário, sobre, falando de uma pessoa muito preciosa, que morava no bairro Promorar, lá em Viamão. E do Promorar até a igreja teria que atravessar o bairro, subir o enorme de uma lomba, depois atravessar todo o centro da cidade para chegar no outro bairro. Dava 3,5 km para ir. Depois, mais 3,5 km para voltar. Ele ia na consagração na parte da manhã. Ele percorria, ele, a família dele, crianças, a criançada por ali, percorriam 7 km para ir e voltar. A pé, sem bicicleta, sem moto, sem charrete, sem carro, sem nada, a pézito. À noite tinha culto. Quem ia de novo? Esse mesmo casal, irmão Gilberto e irmã Heloísa. 3.500 metros. Ao total, um dia, 14 quilômetros. Para quê? Para cultuar, para adorar a Deus. Não se queixava, é ruim, é longe, é difícil, quem sabe vai chover, o tempo está feio, não vou. Não. Mas estava ali, firme buscando a Deus. O que faz isso acontecer na vida de uma pessoa, se não a experiência do novo nascimento? Uma pessoa que não ganhava muito, ganhava pouco mais de salário mínimo, mas mesmo ganhando pouco, não estava presa à finança, não estava presa a dinheiro, mas estava lá sempre consagrando a sua oferta, entregando o seu dízimo com fidelidade. A experiência, meus irmãos, de uma vida com Deus, a experiência do novo nascimento, não está pegada a nada daqui. Até eu sempre digo, que qualquer pessoa que venha se queixar, dizendo, é oferta, como é que vai estar dando oferta para terreno, dízimo, e vem querer questionar, irmãos, é pessoa que ainda não teve experiência do novo nascimento. Porque uma pessoa que passou pela experiência do novo nascimento, quer atender a palavra, quer agradar a Deus, quer buscar a Deus, e nada mais se importa das coisas aqui da terra. O que falta, o que precisa, é buscar com Deus essa experiência, que é dada por Deus, é dada gratuitamente, de uma mudança nova, uma transformação na vida. Meus irmãos, as características do novo nascimento, é aquela pessoa, que não sabe viver, sem a presença de Jesus. É aquela pessoa que faz de tudo por causa da presença de Jesus. Não se importa o quanto tenha que sofrer, penar, ou carregar dificuldades na vida por causa de Cristo Jesus. O Novo Testamento, irmãos, o novo nascimento, ele é um ato instantâneo da parte de Deus, que vem sobre a vida da pessoa, um agir de Deus extraordinário. Agora na carne, na vida da carne, jamais consegue servir ou agradar a Deus. O homem natural, irmãos, a Bíblia menciona que ele está em inimizade contra Deus, seu coração está inimigo de Deus. O coração natural sempre vai estar em guerra com Deus, sempre esteve e sempre estará em guerra com Deus. E não só isso, também o ser humano não pode melhorar a si mesmo. O homem não consegue se consertar. Ele pode ter remorsos na vida, ele pode estar sofrendo porque teve um remorso de uma coisa que aconteceu, mas, irmão, somente a experiência do novo nascimento é que nos leva à vida de arrependimento daquilo que praticamos, daquilo que fizemos. E Deus, eu quero dizer, irmãos, que Deus nunca remenda a vida de ninguém. Você não é remendado por Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus cria nova todas as coisas. Ele faz novo. Ele faz de você um novo homem, Ele faz de você uma nova mulher. A Bíblia diz que Ele faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus é nova
criatura. E as coisas velhas ficaram lá para trás, é tudo novo. Com Deus não tem um remanejado aqui, um jeitinho ali, um remendinho aqui, outro remendinho lá e continua o velho homem. Isto a religião faz, isto as regras fazem, isto as leis fazem. Não pode isso, não pode aquilo, não pode botar isso, não pode botar aquilo. Isso são as regras que se colocam, são remendos. Mas a experiência do novo nascimento é: eu não consigo viver em pecado, eu não consigo viver uma vida errada e estar em paz com Deus. Meus amados, é através de Cristo Jesus que nós temos paz com Deus, porque é Jesus que veio trazer para nós vida e vida eterna. Na realidade, todo o nosso coração, ele não presta. O nosso coração com a qual nós nascemos, de papai e de mamãe, essa vida física e biológica, diante de Deus, irmãos, ela não presta e não consegue mudar. Jeremias capítulo 13, em versículo 26, Deus faz uma pergunta, que é: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? É óbvio que não. Agora, interessante, meus irmãos, é que em Jeremias capítulo 24, verso 7, Deus está dizendo o que ele iria fazer, e que começou a fazer através de Jesus Cristo. A Bíblia menciona lá: mas eu lhes darei um novo coração, capaz de conhecer-me, e de saber que eu sou o Senhor. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O que é isto? É a experiência, meus irmãos, do novo nascimento. O homem não pode mudar a si mesmo. Pode até fazer uma plástica, ficar mais bonito, mais elegante, mas continua o mesmo homem, continua o mesmo ser humano. Pode até mudar de localidade, continua a mesma pessoa, o mesmo jeito. Pode tirar da escola, porque não está dando certo naquela escola, coloca na outra escola, continua sendo a mesma pessoa. Pode até trocar o casamento por circunstâncias, por não ter conhecido a Cristo. Vai continuar a mesma situação, porque o coração é mau. Porém, quando passamos a experiência do novo nascimento, tudo se faz novo. Deus arranca o velho e Deus planta o novo. Começa uma nova vida com Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, é uma nova vida. Não adianta, se não passar pelo novo nascimento, a experiência do novo nascimento, que Jesus diz: importa nascer de novo. Não adianta, pega um bêbado, e esse bêbado entra no céu. Ele não vai se sentir feliz lá, porque a sua alegria está na terra. A sua alegria está em embriagar-se, encher a cara. O bêbado não quer saber nada do céu, porque a sua natureza é terrena. Ele não quer, ele não deseja. Não é o lugar onde ele se sentiria feliz e alegre. Agora o nosso desejo, o nosso anseio é buscar de Jesus. E se é bom domingo estarmos juntos aqui, celebrando, imagina como será no céu, aonde estaremos lá milhares, adorando o Senhor, exaltando a Ele, sempre na presença dEle. Será algo maravilhoso, meus irmãos. Mas é uma experiência que somente aquele que passou pela regeneração, pelo nascer de novo, que é obra do Espírito Santo na nossa vida. Ok? Então, para uma pessoa assim, com a vida dissoluta, o céu seria um terror para eles. Eles não sentiriam paz, eles se sentiriam inquietos. Não é lugar de felicidade, porque eles são da terra. Mas nós somos cidadãos do céu. Amém? Ah, meus irmãos, o céu não tem atrativo para uma pessoa que não tenha nascido de novo, que não tenha nascido de Deus. Hein? A razão, irmãos, não pode entender o novo nascimento. A pessoa não consegue entender. Por exemplo, você, vamos usar alguns aqui, que antes de conhecer Jesus, criticava: o que é fazer na igreja? O que é ir lá para essa igreja dos crentes? O que você está fazendo? Você está maluco? Você está louco? A mente humana, a mente terrena, não entende essas coisas. Mas quem passa pela experiência do novo nascimento, sabe o que está acontecendo. E aquele desejo, tanto você falar de Jesus, evangelizar os teus amigos, teus colegas e teus familiares, e você tenta falar, e eles ainda zombam de você, ainda ficam rindo de você, porque eles não entendem. Mas por isso que nós estamos orando, pelos nossos Natanaéis, amém? Para seja quebrada a dureza do coração deles, e eles sejam servos de Deus.
a mesma experiência que Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, teve a grande experiência com Deus. Amém? E Jesus, irmãos, para trazer entendimento para Nicodemos, que não estava entendendo, Jesus ilustra com o vento. E Jesus diz para ele assim, ó: o vento sopra onde quer, e ouves o seu sonido, ouve o seu barulho, mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Nós não vimos o Espírito. Você não vê. Não, pastor, eu estou vendo o Espírito aqui, eu estou vendo isso. Não, nós não vemos. É que nem o vento. Você não vê o vento, mas você sente. Nenhuma pessoa diz: ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de vento. Vento não existe. Mas chegou outra pessoa: olha, tem vento mesmo, existe vento. Um vento esse dia bateu assim tão forte que tirou meu chapéu, eu saí correndo atrás do meu chapéu, atrás do meu documento, a minha nota de R$5, ali a filha única da carteira, eu fui atrás e o vento levou. A gente sabe a experiência. Você não vê o vento, mas você vê o seu efeito, você sente ele. Naqueles dias de calor, você sente o vento, a brisa do vento batendo no teu rosto. O Espírito Santo também você não vê, mas você sente. Você está lendo a palavra, você está no momento de adoração, você está escutando a palavra, você está ouvindo o Espírito Santo falar com você, e você diz: é Deus, é o Senhor Jesus agindo. Então você não vê, nós não vimos, mas nós sentimos a sua doce e maravilhosa presença, amém? Nos levando uma vida de mudança, e querendo mais de Deus, e buscando mais de Deus para a nossa vida. Isso é algo tremendo, isso é algo extraordinário, que vem sobre nós. Eu acho tão interessante, irmãos, que isso vem de Deus, é um projeto de Deus, é um agir do Senhor em nós. Mas interessante que o diabo jamais vai dizer para alguém: olha, o diabo jamais vai tentar uma pessoa dizendo: olha, você é muito pecador, você é uma pessoa muito errada, você é uma pessoa que precisa consertar a tua vida. Nunca. O diabo sempre vai nos tentar para dizer o seguinte: você está certo, você está com a razão. Olha, não baixa a Cristo para ninguém. Vai atrás, vai para a briga, não deixa por menos, revida. O diabo procura nos encher de orgulho. O diabo procura encher-nos de razão própria. O diabo procura até trabalhar em cima do pensamento, a força do pensamento, a autoajuda. Ou seja, eu consigo, através da minha força, através do meu braço, eu consigo as coisas. Mas, irmãos, na palavra de Deus, nós vamos ver o seguinte: que nós sempre somos dependentes de Deus, sempre seremos dependentes de Deus. E meus irmãos, que venhamos buscar o Senhor atentamente, e buscar mais e mais, porque esta obra é Deus agindo em nós, amém? É o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, o Espírito Santo agindo, trazendo um novo nascimento. É como o vento, e o vento na sua força, no seu poder, é ele que movimenta aquelas turbinas eólicas, que gera dunamis, que gera poder, que gera energia, que gera graça, amém? Gerando na nossa vida. Então a nova vida em Cristo, irmãos, significa assim, a ruptura com as cadeias antigas, com as amarras antigas, com o poder do pecado. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecado. Quem é nascido de Deus não vive em pecado. Para nós encerrar, já peço para a Bruna passar aqui, bem, 1 João capítulo 5, verso 4, que é o que comprova que somos nascidos de Deus. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge, o maligno não toca. Por mais que queira, você é de Deus, o maligno não toca. Ele não tem legalidade para acessar a tua vida, porque você é de Deus. Você pode passar a maior prova, a maior luta, e você dizer de maneira enganada: o diabo está fazendo isso. Não, se você é de Deus, se você é nascido de Deus, o diabo não está te tocando, o maligno não pode tocar na sua vida, porque a sua vida está escondida em Deus. Pode ser que você esteja passando por uma luta e por uma prova, permissão de Deus para melhorar você como filho, como um pai
que disciplina o filho que ama, talvez seja Deus agindo e Deus operando em nós, para construir em nós o caráter divino de um novo nascido. O nascido, aquele que é nascido de novo, ele é instruído também, ele é ensinado também, ele aprende cada vez mais, ele cresce em Cristo Jesus, conforme Paulo diz, para que nós venhamos crescer. Como nós encontramos no Antigo Testamento também, prossigamos em conhecer o Senhor. Colossenses, lá ele utiliza a expressão ressuscitado com Cristo, que significa começar, iniciar uma nova vida, ou seja, nascer de novo. 1 João capítulo 3, verso 9, diz que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, conforme falei. Não é assim, eu peco todo dia, está toda hora pensando no pecado, já planejando o pecado. Amanhã, segunda-feira, vou estar lá no trabalho, vou fazer isso, vou distorcer alguma coisa aqui, vou planejar. Aí, meu querido, você não é nascido de Deus, você é carne, você não entra no céu. Seu destino é outro. Mas se o teu coração diante de Deus não quer pecar, se é necessário, larga o trabalho, porque o trabalho te faz pecar. A Bíblia menciona, se eu sou nascido de Deus, e a minha mão direita me faz pecar, eu corto ela, porque eu não me importo andar sem mão, mas eu não posso viver sem Jesus, eu não posso viver sem a presença dEle, Ele é mais importante para mim. Se alguma coisa me conduz por vias de pecado, eu vou cortar aquele caminho, eu não quero mais, porque eu quero agora só Jesus para a minha vida. Jesus é o maior tesouro que eu tenho e que eu preciso. Segunda coisa também, que é uma característica de alguém que nasceu de novo. A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, e que o gerou também ama, aquele que dele é nascido. Uma outra característica, ele ama sempre. Ele sempre ama. Ele não carrega no seu coração ódio, briga, raiva. O seu coração não tem lugar, não tem depósito para armazenar o ódio. É o coração que está sempre amando. Como é que é o coração de Jesus quando estava crucificado? Lá prenderam ele na cruz, ele não xingou, ele não espraguejou. Quem sabe você briga por pouca coisa, por quase nada. E Jesus na cruz, o que ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Qual é a reação de um nascido de novo? A Bíblia também acrescenta, capítulo 1, aliás, 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nascido de novo, não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Também 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, é todo aquele que ama. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Característica de um nascido de novo, ele vence o mundo. Pastor, eu não estou conseguindo vencer. Pastor, está difícil vencer. Meu amado, se você é nascido de Deus, se você é nascido de novo, você vence o mundo. Você tem prova, você tem luta, mas você está sempre vencendo, sempre vencendo. Vem batalha, você está vencendo. Vem luta, você está vencendo. Por quê? Porque é a característica de um nascido de Deus. Pode vir o que vier, eu estou pronto para batalhar pelo meu Deus. Eu já vesti a couraça, eu já estou preparado para a batalha. Virão provas, virão lutas, mas eu sou nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Não tem problema não. Uma pessoa apavorada, botaram um despacho na frente da casa dela. Ai, agora como é que eu faço? Chegou uma irmã lá, nascida de novo, nascida de Deus, recém dando os primeiros passos na fé. Sabe, para com bobagem. Isso aqui não é nada, isso aqui é só lixo. Tá aqui, pegou, botou no lixo e pronto. O maligno não toca. Por que temerei alguma coisa? Se Deus está comigo, o que vai gerar temor no meu coração? A não ser que eu acho que meu Deus é tão fraco que vai perder para alguns demôniozinhos aí, que vai perder para o diabo que foi criado por ele. Nada é, meus irmãos, quando somos nascidos de novo, quando passamos por essa experiência, nada nos prende aqui. O nosso foco, a nossa paixão, o nosso amor não está aqui. Nosso coração está nele.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, meus irmãos, 1 João 3,10. Nisto são manifestados os filhos de Deus, os nascidos de Deus, os nascidos de novo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ele tem capacidade para perdoar, consegue perdoar. E para encerrar o último texto, 1 João 1, aliás, não 1 João, agora é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como se procede o novo nascimento? É um desejo de Deus. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz para te dar salvação, e o Espírito Santo fez uma grande obra, está fazendo uma grande obra, e veio habitar em você, para que você vença, para que você seja um vencedor, e não um eterno perdedor. Nós vamos ficar em pé agora e nós vamos orar a Deus, porque você tem um chamado, meu querido.